Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a partir dessa semana a gente começa o segundo bimestre, tá? O segundo bimestre a gente começa a unidade 3 e a unidade 3 a gente começa então a ver o quarto reino de seres vivos, tá? Nós já vimos dos 5 reinos de seres vivos, a gente já viu os 3 primeiros, o reino Monera, o reino Protoctista, o reino dos fungos. E agora a gente parte então, no segundo bimestre, a gente parte para o reino das plantas, que é o quarto reino, tá? E aí fica faltando só o quinto e último reino, que é o reino dos animais, tá bom? Bom, então nesse segundo bimestre a gente vai falar só sobre plantas, certo? A unidade 3 começa aqui na página 74 do livro de ciências, certo? Então vocês vão acompanhar essa videoaula pegando o livro de vocês e abrindo lá na página 74, que é onde começa a unidade 3, tá? Então aqui nessas duas primeiras páginas da unidade 3, na 74 e a 75, tem algumas imagens, né, de algumas plantas, de alguns vegetais, né, bem diferentes um do outro. Aliás, nós temos uma variedade enorme, né, de plantas, de vegetais diferentes. E aqui a gente tem algumas fotos, né, de alguns, para vocês, assim, já irem se familiarizando, tá, com alguns desses vegetais que a gente vai estudar a partir de agora, tá bom? Dessas fotos que tem aqui nessas duas páginas, tem aqui, olha, no cantinho, aqui tem a legenda, tá? Então, só vocês irem olhando aqui, olha, tem a legenda através das letras, vocês vão identificando aqui na foto e procurando aqui pela letra, vocês vão achar o nome científico, tá? Tem o nome popular e tem o nome científico de cada espécie que está aqui nas fotos, que está aqui fotografada, tá? Bem por alto, assim, rapidinho, nós temos aqui na letra A, a flor do mandacaru. Mandacaru, para quem não sabe, é uma espécie de cacto, tá? Aqui na letra B nós temos os frutinhos aí da cerejeira, a cereja, né? Aqui na C, a flor de lótus. Aqui em cima, na letra D, é a samambaia, as folhas de samambaia. Aqui são as folhas, né, da samambaia. E aqui na letra E, são os brotinhos da samambaia, tá? É de uma outra espécie de samambaia, são espécies diferentes. Aqui, folhas de uma espécie de samambaia. Depois, vocês procurando aqui na legenda, vocês vão ver que são espécies diferentes. Essa é uma espécie de samambaia e essa daqui é brotos de uma outra espécie, tá? De samambaia. Aqui na letra F é uma mudinha, tá? Uma mudinha de pinheiro, de uma espécie também de pinheiro. Uma espécie diferente de pinheiro. Aqui é a sumaúma. Sumaúma é uma árvore que pode atingir aí até 5 metros de comprimento, tá? De altura. Aqui a gente está vendo os detalhes das raízes, tá? São raízes que saem para fora, tá? São raízes que saem para fora da terra para ajudar na sustentação, devido à altura, né, muito grande do corpo, né, da árvore, então para ajudar na sustentação dela. E na letra H tem as estruturas reprodutivas, né, tá mostrando aqui o detalhe, né, são esses meio roxinho aqui, as estruturas reprodutivas de uma outra espécie de pinheiro, tá? É uma outra espécie. Então aqui são alguns exemplos, tá bom? De vegetais. Depois vocês procurem identificar olhando na legenda, nessa legenda que tem aqui no cantinho, tá? Para vocês irem
identificando com o nome científico de cada um, tá? Que é bom para vocês conhecerem. Começando então o tema 1. No tema 1 a gente fala sobre as características gerais das plantas, tá? Todas as plantas, todos os vegetais, apesar de apresentarem assim uma variedade muito grande, né? Atualmente são conhecidas aproximadamente cerca de 250 mil espécies diferentes de plantas. Então, são muitas plantas diferentes, são muitos vegetais diferentes, 250 mil espécies diferentes. Mas apesar disso, todos os vegetais, mesmo com todas as suas diferenças, apresentam algumas características em comum, tá? Quais são essas características em comum que todos os vegetais apresentam? Algumas são coisas que a gente já até viu, que nós já até falamos, tá? Todos os vegetais são pluricelulares, certo? Todas as plantas são seres pluricelulares, formados por muitas células. Todas as plantas são seres eucarióticos, ou seja, as células que formam as plantas são células que possuem o núcleo, com o DNA, com o material genético, né, bem guardado, tá, protegido. Todos os vegetais são seres autotróficos, ou seja, são seres capazes de produzir o seu próprio alimento através do processo conhecido como fotossíntese, tá? Então essas são as características gerais que todos os vegetais apresentam, certo? Então as características, dentro de toda a variedade do grupo de plantas, se eu perguntar para vocês o que as plantas apresentam em comum, apesar de tantos grupos diferentes, né, de plantas que a gente tem, as plantas apresentam em comum pelo menos 3 características, tá? Isso todas elas apresentam. Todas elas são pluricelulares, todas as plantas são seres eucarióticos e todas as plantas são seres autotróficos. Produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, certo? Aqui nós temos mais 4 fotos de mais 4 espécies, né, de vegetais. Aliás, aqui está numa sequência assim bem interessante, porque a sequência que eles colocaram aqui, A, B, C e D, as fotos, está justamente na sequência dos 4 grupos vegetais que existem, tá? Isso é no tema 2 que a gente vai ver. São 4 grupos de vegetais. O primeiro grupo é o grupo das briófitas, no qual um dos principais representantes é essa plantinha aqui, é o musgo, tá? Que não tem mais do que 3 centímetros de comprimento, bem pequenininho. O segundo grupo de vegetais é o grupo das pteridófitas. Um dos representantes é essa plantinha aqui, esse vegetal bem pequenininho também, que não passa aí dos 10 centímetros, tá? É o licopódio, também uma plantinha bem simplesinha. O terceiro grupo de vegetais são as gimnospermas, já que esse grupo aqui já tem mais representantes. Aqui a araucária, também conhecido como pinheiro do Paraná, é um dos representantes. Outros pinheiros também fazem parte desse grupo. E aqui na letra D, o principal, né, a gente considera como maior dos grupos vegetais, que é o grupo das angiospermas, onde estão a maior parte, né, dos vegetais, das plantas, das árvores que a gente conhece, né? As árvores frutíferas, por exemplo, estão aqui dentro desse grupo das angiospermas. Aqui a gente tem um tomateiro, tá? Com os frutinhos aqui do tomate, pertence a esse grupo aqui, tá bom? Então, essa é a primeira parte aqui do tema 1, certo?